Olá! Vamos falar mais e bastante sobre um tema muito pertinente, muito frequente, que deixa os coraçõezinhos dos papais e das mamães muito apertados, que é febre. Sim, ela! Tem até um termo que a gente utiliza para falar dela, que é a febrefobia, o medo da febre. Por que esse pânico da febre? Vamos tentar esclarecer todas as dúvidas dos papais, das mamães, dos cuidadores a respeito da febre. E a gente fala muito de febre e uma coisa interessante que às vezes a mãe chega no consultório e diz para mim, me pergunta, doutora, quando é que meu filho está com febre? Qual é a temperatura que a gente considera febre? E é interessante essa pergunta, porque alguns trabalhos científicos, eles são diferentes nessa questão. Se você pegar estudos europeus, estudos norte-americanos, estudos latinos, eles têm, dependendo do estudo, eles têm alguma divergência nesse valor de febre. Aqui no Brasil, a gente segue a Sociedade Brasileira de Pediatria e para nós pediatras, febre é considerado a temperatura axilar. Ah, por que axilar? Porque a depender de onde você tira a temperatura, esse conceito e esse nível muda. A temperatura axilar acima de 37,8 graus Celsius, tá? Aí, como é que eu meço, doutora, essa temperatura? A gente tem o costume aqui no Brasil de medir a temperatura axilar, mas em outros países existe costume de medir a temperatura em outros sítios, em outros locais. Então, existem termômetros, dispositivos para se medir a temperatura em outros locais do corpo. Quem tem animal, quem tem cachorro e gato que leva no pet, já deve ter notado que normalmente os veterinários, eles medem a temperatura onde? No ânus do animal. Então, a temperatura anal, ela costuma ter mais ou menos 0,5 graus a mais do que a temperatura axilar no ser humano. Então, vai depender, essa temperatura, então, ela vai depender do sítio, do local onde você vai medir e do tipo de equipamento que você vai utilizar. Eles têm um pouco de diferença entre eles. Então, o ideal... então, como é que eu vou saber se eu devo medir na testa, se eu devo medir na boca, se eu devo medir na orelha, no ouvido, ou no ânus, ou axilar? O ideal é você ter uma forma de medir padrão, porque dessa forma você compara as medições e compara a evolução. Não necessariamente aquela medida precisa estar precisa ou exata naquele momento, mas pode te dar um direcionamento. Você mediu a temperatura axilar do seu filho, estava 38 graus. Você medicou, fez algumas medidas que a gente depois vai estar falando, abaixou a temperatura, está em 37,8. Então você vai acompanhando. Pode ser que se você tivesse medido com outro dispositivo, tivesse dado 38,2, mas quando você mede de novo depois das condutas que você tomou, ela estaria lá em 38 ou em 37,9, significa que está resolvendo ou está aumentando. Esse parâmetro já serve para a gente ter um guia. E quais esses dispositivos? Então, como eu falei, a gente tem vários tipos de termômetro. Temos o termômetro antigo, é do meu tempo, que quando eu era criança, a gente utilizava só esse, que era o termômetro de mercúrio. Esse termômetro eu não tenho em casa, porque hoje em dia a gente considera ele muito perigoso, justamente por causa do mercúrio, dessa bolinha prateada que tem dentro do termômetro. E esse termômetro de mercúrio, se quebrar, ele libera essas bolinhas. Eu me lembro que a gente quebrava, o termômetro às vezes caía, e aí ficava aquelas bolinhas de mercúrio que elas parecem meio aquosas, meio gelatinosas, e a gente ficava correndo atrás do mercúrio, e aquilo é super tóxico. Então, se uma criança pega esse mercúrio do termômetro e engole, ou coloca em contato com os olhos, alguma mucosa, pode causar danos à saúde. Então, foi, não é que seja proibido, mas foi desestimulado a ser utilizado esse termômetro de mercúrio. Por exemplo, no consultório eu não utilizo, porque imagine, primeiro que é difícil de você medir, porque você tem que ficar 3 minutos com esse termômetro de mercúrio na axila, a criança está agitada, às vezes está com febre, está cansada, nervosa, chorosa, é difícil de você realmente manter o bracinho da criança, e é aí fácil de quebrar
e de ter essa consequência da intoxicação. Mas ele é um método e é um tipo de termômetro muito preciso, mais do que esses digitais que a gente tem hoje em dia. Vou mostrar aqui um exemplo. Esses digitais, né, que você encontra mais comumente em farmácia, aqui é a marca, né, no qual você liga o termômetro, você também mede na axila. Apesar dele apitar, ele apita teoricamente quando a temperatura da criança fica, né, com a mesma temperatura ali do termostato, mas o ideal é que você fique também 3 minutos, do mesmo jeito que a gente fica no termômetro de mercúrio. Eles não são tão precisos, mas como eu falei no início, dá uma noção de que está com uma temperatura elevada e você vai fazer o acompanhamento dessa temperatura ao longo do tratamento e aí ele funciona para dizer para que lado está indo, está aumentando ou está diminuindo, se você utiliza o mesmo dispositivo. Por isso que às vezes a mãe chega também no consultório e diz assim: ah, doutora, eu medi com um termômetro, ela tem vários tipos de termômetro em casa. Eu medi com o de mercúrio, deu tanto. Eu medi com o digital, deu tanto. Eu medi com o de testa, deu tanto. Não faça isso, porque você perde o parâmetro. Então, o ideal é você escolher um dispositivo e utilizar aquele. Você vai ter mais traquejo, mais costume. Ah, não, você sabe que quando aquela temperatura está um pouco mais alta, você tem mais costume com aquele equipamento. Eu uso no consultório esse tipo de termômetro, que a gente faz termômetro de testa, que a gente coloca em direção à testa do bebê. A gente liga, tem um visor, a gente direciona para a testa e ele dá a temperatura imediatamente. 36,7, não estou com febre, estou bem, porque ele é rápido, imediato, e no consultório, como eu falei, as crianças ficam agitadas, estão nervosas, chorosas, não dá para você ficar apertando o menino, a mãe já está estressada, a criança também. Então eu utilizo ele, porque ele não é tão preciso como o termômetro de mercúrio, porém ele é rápido e ele me dá o que eu quero saber, se está com febre ou não. Para mim, naquele momento no consultório, não me interessa especificamente o nível da febre, e sim se está com febre ou não está com febre. Então, para isso ele serve bem. Se você quiser utilizá-lo, a mesma coisa, utilize só ele, somente ele, porque você vai ter o parâmetro para você acompanhar. Outros termômetros não tão comuns aqui no Brasil são os termômetros nos Estados Unidos, utilizam muito. Parece com esse termômetro de testa, ele tem um dispositivo tipo um cone que você introduz no ouvido e ele mede a temperatura aqui. Você pode também utilizar o mesmo termômetro de mercúrio ou digital para medir a temperatura sublingual, debaixo da língua, ou anal. Mas eu acho super desconfortável, né? A criança já está estressada, não vai conseguir ficar com um termômetro na boca 3 minutos, nem tampouco no ânus. Então a gente aqui no Brasil prefere medir a temperatura axilar mesmo ou utilizar esses de testa. E sendo acima de 37,8, né, o número mágico aí da febre que a gente considera. A febre, ela é um sinal de alguma coisa não tá certa aí no organismo da gente. Então, quando a mãe chega, ou me fala no telefone, ou chega no consultório, falando: doutora, meu filho tá com febre, o que é que eu faço? A gente tem que acalmar esse coração e dizer, eu sempre falo para as mães: mãe, febre não é doença. A gente não deve tratar a febre. Porque especificamente, né, a gente está como se fosse uma doença a ser combatida. Não, elas têm isso no imaginário. Se a gente combate a febre que é causadora de tudo e tudo vai melhorar se a febre baixar. Não é bem assim. A febre, ela tem muitos benefícios também para o organismo do bebê. Sim, mas a febre é boa, então, né? Por que ela existe? Por que existe esse sinal de febre? Porque alguma coisa entrou em contato com esse organismo que fez com que o sistema imunológico despertasse. Então, muitas causas aí, e significa que o bebê ou a criança está respondendo. Ele libera através da febre, a gente faz vasodilatação, os vasos ficam maiores, o fluxo sanguíneo aumenta, levando células e substâncias de defesa que vão justamente defender o nosso organismo contra
os agentes infecciosos ou químicos ou físicos que enfim, fizeram esse desequilíbrio, que sim, esses sim causaram ou causariam alguma doença. Então, cuidado, a febre é apenas um sinal de alerta. Ela nos diz muito o que está acontecendo dentro do organismo desse bebê, ou dessa criança, ou desse adolescente. Então, a gente não deve ter esse medo, essa febrefobia e nem essa agonia de combater a febre a qualquer custo. A febre é tão importante que a gente vê assim, a gente vê e tem dados estatísticos que mostram que 20 a 30% das consultas, imagina, no consultório, 1/3 praticamente, a gente tem febre como sintoma principal. Olha só, é muita coisa. E se você for transpor isso para as emergências, 65% das queixas nas emergências tem a febre como sintoma também. Se você for ainda colocar para o contato direto com o médico, telefone, WhatsApp, 75% desses contatos, e realmente eu comprovo isso aqui, ó. Febre, começou com febre, tem a ver com febre. Então, realmente, é muito importante você saber o que é, saber que existe uma defesa do organismo, que é importante que a febre exista para combater o que está acontecendo e saber medir, mensurar essa temperatura, acompanhar a medida da temperatura e saber que nós consideramos febre a partir de 37,8 graus Celsius aqui no Brasil, da medida axilar, como eu falei. Aguinha. Eu falo muito, né? Mas é bom para informar vocês mesmo. Outra dúvida, pergunta muito frequente é que a mãe chega com um caso de febre, o menino tá com febre, me manda uma mensagem no WhatsApp e às vezes eu quero ajudar mesmo e começo a dizer o que a mãe precisa fazer e no meio do caminho a mãe faz assim: mas eu queria saber o que está causando essa febre. Então existe essa angústia também por saber por que ele está com febre. É um mistério, porque às vezes a febre é o primeiro sintoma de algo que está acontecendo e os outros sinais e sintomas só vêm depois, dias depois. Então a mãe, o pai, os cuidadores ficam naquela angústia. Gente, o que está acontecendo? O que está causando a febre? Uma angústia de saber o que está causando a febre. É como se fosse uma ansiedade mesmo para o que vai aparecer, o que essa febre está dizendo. Porque hoje em dia a gente sabe que todo mundo vai na internet, no Google e pesquisa. E aí, se você fizer esse exercício aí, dá uma digitada no Google e coloca causas de febre. Gente, elas são infinitas. E assim, e vai desde uma coisa muito banal, como um resfriado, até um câncer terminal. Então, quando a mãe digita isso no Google e pergunta, então aparecem coisas, né, tuberculose, né, câncer, coisas bizarras que graças a Deus não é o dia a dia, né, da pediatria. Então, há aquela angústia de o que está causando, você fica ali como se fosse uma bomba relógio. E aí, novamente, acalmem-se. Gente, 90% das causas de febre na infância são por conta de vírus. É muita coisa. Então, assim, graças a Deus, só 10% das febres vão ser alguma causa diferente, ou uma bacteriana, alguma outro tipo de causa. Então, pense em positivo, né? Meu filho, a criança está tendo uma virose. Então quando o médico fala que meu filho está tendo uma virose, não quer dizer que o médico não sabe o que ele tem? Não, muito pelo contrário. Ele está diagnosticando. Ele está tendo um processo viral, né? Tem as características próprias desse processo, tem o acompanhamento desse processo, que pode complicar, mas na maioria das vezes é autolimitado. Então, calma, né? As crianças estão tendo as suas viroses mesmo da infância. Vírus de viária superior, vírus de viária inferior, vírus do trato gastrointestinal, resfriados, sinusites, bronquites, gastroenterites, que são virais, e a febre é decorrente desse processo, que é autolimitado. Então, calma. Que bom que está com febre neste momento, porque a febre vai ajudar,
a combater a doença. Então não fique muito ligado em acabar com a febre totalmente, porque ela também tem seus benefícios. Então, as causas, como eu falei, são ilimitadas. As mais frequentes são as viroses, mas a gente pode ter febre por infecções bacterianas, infecções fúngicas. A gente classifica de uma forma geral em causas biológicas, que são justamente vírus, bactérias, fungos, micro-organismos vivos. Causas químicas e causas físicas. Então, por exemplo, uma desidratação, uma exposição exagerada ao sol. Então, uma insolação, a criança ficou sem ingerir líquido durante o dia todo. Está na praia, teve uma insolação, pode ter hipertermia, pode ter febre. Então, assim, as causas realmente são muito variadas. Doutora, tem também aquela febre emocional. Outro dia chegou essa semana até, no consultório, uma mãe com uma menininha de 6, 7 anos, mais ou menos, cujo pai foi viajar a trabalho e ia ficar muitos dias fora, e ela muito apegada ao pai. E aí eles, claro, conversaram, o papai vai ter que viajar para trabalhar, vai ficar, acho que era uma semana, 10 dias mais ou menos fora. E aí, na véspera da viagem, a menina teve um pico de febre, sem nenhum outro sintoma. Esse pico de febre, em torno de 38, uma febre não muito alta. E aí a mãe foi na consulta e, poxa, doutora, naquela angústia de saber qual é a causa, né? O que está acontecendo para estar com febre. E chegamos à conclusão, como era um pico isolado, não apareceu mais nada depois, ela estava bem, que pode realmente ter sido essa angústia, essa tristeza pelo pai viajar. Porque a gente sabe que quando a gente está triste, deprimido, ansioso, com sentimentos, né, não muito bons, o sistema imunológico também responde. É interessante como a nossa mente controla também o nosso corpo, nosso coração, por assim dizer. Então existe sim essa febre dita emocional, mas a característica dela é uma febre realmente que não tem outros sintomas associados, é uma febre que é esporádica, não é alta, e a gente vai acompanhar esse paciente, mas na maioria das vezes acaba resolvendo por si só. E aí eu falei agora um pouco sobre isso, não era uma febre muito alta. E uma coisa também que os pais e as mães perguntam também, com relação ao nível da temperatura. E a gente já vai falar sobre isso. Com relação a essas causas, emocional, infecciosa, que é mais comum, químicas, físicas, né, de todos os tipos, existe uma faixa etária em que a gente tem que se preocupar com essa febre. Eu falei assim, a maioria é viral, 90% é viral, né, tranquilo, graças a Deus e tal, mas uma coisa que eu quero deixar aqui, ó, pra vocês guardarem na cabeça. Bebezinhos até por volta de 3 meses de idade, os bebês eles nascem, todo mundo sabe que ainda não tomou todas as vacinas, que tá com a imunidade ainda em formação, muito incipiente ali, muito no início. E esses bebês até 3 meses de idade, eles têm um sistema imunológico muito, ainda pouco desenvolvido. O sistema imunológico da gente, ele tem várias partes, humoral, celular, elas se combinam. E uma dessas partes da imunidade não está formada nesses bebês. E aí, quando eles adquirem alguma infecção e apresentam febre, é muito arriscado que essa infecção ela tome uma proporção maior em pouco tempo. Então, assim, mesmo o bebê estando bem, meu bebê tem 2 meses, mas ele teve febre uma vez, depois 2 vezes, e a doutora mandou levar para emergência. Tá certo. É com muito pesar no coração que a gente faz isso, mas é o correto. Porque, mesmo ele estando bem, em pouco tempo isso pode mudar. Ele pode desencadear ou desenvolver uma sepse, que é uma infecção generalizada. Esses bebês precisam estar sobre, vigilância 24 horas. Às vezes acontece, não é raro no consultório, por exemplo,
uma família super cuidadosa, não tem nada a ver com cuidado, com não ser cuidadoso. Às vezes, né, a família, claro, cuida bem, todo mundo quer dar o melhor pro seu filho. O bebê tá bem. Ó, doutor, o bebê teve febre. À primeira vista, assim, de quanto? A febre, 37,8, 38, tá. Será que não tá calor? A gente mora num local, no Nordeste aqui, que é muito quente em alguns momentos, umas épocas do ano. Falo, será que não tá com muita roupa? Será que não tá com muito calor? Veja isso, questão da temperatura, né, que também é uma causa de hipertermia. Depois você me avisa se abaixou a febre. E aí, se ela persiste, infelizmente, é uma notícia ruim, péssima para você dar para uma família que está com um bebê, né, muito novinho em casa e já tem que ir para o hospital. Olha, não tem o que fazer, você precisa ir ao hospital, porque lá ele vai colher exames, vai coletar exames, vai fazer uma sondagem vesical na bexiga para saber se a infecção urinária, que é muito comum nessa idade, nessa faixa etária, e precisa usar antibiótico venoso ali na veiazinha parenteral. Então, até os 3 meses de idade, a gente tem realmente uma preocupação a mais com essas causas da febre, que podem realmente levar, né, a uma doença maior, a uma infecção mais generalizada, e a gente tem que ficar atento a essa faixa etária especificamente. Passou disso, um bebezinho, né, que já é maior, que já passou pela fase oral, a gente tem também a incidência de infecção generalizada já vai diminuindo, a gente já vai ficando um pouquinho mais tranquilo. Com relação a que a gente fala, às vezes a mãe também chega no WhatsApp ou no consultório, ou liga para marcar, meu bebê, minha criança, meu filho, teve uma febre alta, uma febre muito alta, eu preciso de uma consulta agora, porque eu sei que febre alta é perigoso, febre alta causa crise convulsiva, e aí vem com uns conceitos um pouco errados, né, um pouco exagerados da tal febrefobia, e não é bem assim que as coisas funcionam. Primeira coisa é você perguntar, teve febre alta de quanto? Aí às vezes a mãe fala 38. Mas mãe, isso não é febre alta. Então às vezes para a mãe ou para o pai qualquer febre é febre alta. E a gente tem os conceitos de febre que é febre é acima de 37,8 e febre alta é acima de 39. Então quase, né? Nenhuma virose mais boa, resfriada, gripe não costuma dar febre tão alta assim. Então as mães têm um conceito de febre alta diferente. A gente tem que saber realmente qual foi a temperatura, mediu a temperatura, estava acima de 39, uma febre mais persistente. Normalmente não é. Ou às vezes é, ok. Tá com a febre de 39, 39,5, 40. E aí a mãe, o pai, os cuidadores, as pessoas que cuidam da criança têm o costume ou a intenção ou a predisposição de correlacionar a necessidade da ida à emergência ou ao pediatra com a altura da febre, o valor da febre. Isso não tem relação nenhuma. Então, assim, febre alta isoladamente não foi, não é e nunca será motivo para você ir para emergência. Não, doutora, é crise convulsiva. Vou te dizer uma coisa, que pode ser ruim para uns e boa para outros. Se o seu filho tiver predisposição para ter crise convulsiva febril, ele terá, independentemente da temperatura. Ele terá crise convulsiva com 37,5. Ele terá crise convulsiva com 37,8. Ele terá crise convulsiva com 40? Sim, mas não é a temperatura da febre que determina isso. Da mesma forma, se o seu filho não tiver predisposição a ter crise convulsiva, ele não terá crise convulsiva nem com 40 graus. Então, esqueçam a relação entre febre alta e crise convulsiva febril. Ela não existe, ok? Então, esse medo vocês não precisam ter. E crise convulsiva febril
é uma entidade que normalmente começa em torno de 6 meses de idade, vai até 5, 6 anos mais ou menos. Ela ocorre, tem algumas causas, mas a grosso modo, uma maior predisposição, pode ser genética, hereditária, às vezes, se você tem algum familiar próximo que teve crise convulsiva febril, é mais provável que o filho também tenha. E é como se fosse o que a gente fala assim, um aumento da permeabilidade de uma membrana que a gente tem aqui que recobre o cérebro, que permite que fatores ali inflamatórios entrem de forma mais evidente ali, deflagra a crise convulsiva. Porém, convulsão, gente, é uma coisa que dá medo, é feio de ver, dá desespero, às vezes a criança fica pálida ou arroxeada, é uma sensação de morte que você olha, parece que está morrendo, é horrível. Mas, mesmo assim, sendo horrível, crise convulsiva febril, ela é benigna. O que quer dizer isso? A crise convulsiva febril, ela não causa sequela, ela não é uma epilepsia, né? Ela não causa dano neurológico, ela não destrói neurônio. Então, ela é benigna. A criança vai passar a crise e vai ficar bem. A única preocupação que a gente tem mais, assim, com a crise convulsiva é mais um engasgo, né? Porque a gente perde a consciência, a criança perde a consciência. Pode também se machucar, cair, bater a cabeça, se machucar durante a crise ou engasgar. Pode ter comido muito ou engasgar com a saliva, com alguma coisa que tentem dar. Então, a orientação para a crise convulsiva é: não mexa, não tente conter a crise, ela vai embora sozinha. Você vai deitar esta criança, esse adolescente, esse bebê, no chão, numa superfície rígida, longe de objetos que possam causar dano, né? Ou longe de objetos pontiagudos, objetos que possam cair sobre ele. Protege a cabeça do chão para não ficar batendo, né? Pode segurar um pouco para proteger. Não dê nada para tomar por conta de engasgo e vá para a emergência, até para ser avaliado e tal, mas fique tranquilo que, como eu falei, é feio, dá medo, é um desespero, mas crise convulsiva febril, ela não causa danos maiores, né, à criança. O que a gente faz para controlar é medicar com um antitérmico, para não deixar essa temperatura subir nada, né? Mais precocemente a gente usa esse antitérmico, não espera chegar a 37,8 para medicar, para justamente evitar que a criança tenha esse mal-estar, né? Tenha essa crise convulsiva. Mas não existe nenhum tratamento específico. Às vezes a gente vê algum neurologista passar algum anticonvulsivante durante os períodos de febre ou de infecção que a criança tem, para ajudar também, que evite somente nesses períodos, e depois com o tempo a chance é de ir diminuindo, e aí até os 5, 6 anos ela vai embora e você não tem mais esse fantasminha aí da crise convulsiva febril vagando aí pela gente. Então esqueça, a mensagem é: dissocie a altura da febre, a elevação da febre, se é 39, se é 40 vai dar convulsão. Não, se seu filho tiver predisposição, ele terá a crise convulsiva com qualquer temperatura. Se seu filho não tiver predisposição, ele não terá crise convulsiva nem com temperaturas altas. Então, guarda isso, né? Porque é menos desespero com crise convulsiva, que realmente é uma coisa ruim, uma coisa feia. E às vezes também eu pergunto: se dá, mãe, será que você consegue filmar? Ou você filmou a crise? Porque às vezes o que acontece é que existe tanto esse desespero pela crise convulsiva, essa correlação, que os pais confundem um simples calafrio com crise convulsiva. Isso é bem comum. Muitas vezes chega. E aí eu começo a perguntar: como é que foi, né, essa crise convulsiva? Ele estava acordado olhando para você? Ele emitia algum som? Porque na crise convulsiva você tem perda de consciência. Tá? Nesse tipo de crise convulsiva febril, que é tônico, clônico, generalizado, esse tipo de crise, você tem perda de consciência, você não está se relacionando, o bebê, a criança ou o adolescente que tem essa crise, não está se relacionando, adolescente não, porque só até 6 anos, mas o bebê ou a criança que está se relacionando, está tendo a crise convulsiva febril, eles não se relaciona com o ambiente ou com as pessoas que estão ali. Então, quando a mãe diz: ele estava se tremendo, como assim?
realmente perceber se ele estava desacordado naquele momento ou não, porque às vezes é um simples calafrio. Mas por que ele estava se tremendo? Porque quando a febre está subindo muito rapidamente ou baixando muito rapidamente, o organismo da gente tem essa medida de liberar os poros e os pelos, eles fazem para liberar calor. Então tem o calafrio, essa sensação de calafrio, né? Quem já teve sabe que dá uns tremelique assim, e todo mundo já pensando em crise convulsiva já acha que a criança está tendo crise convulsiva. Então cuidado, a crise convulsiva, a perda de consciência, e no calafrio não tem. Tá? É uma coisa também que a gente deve dissociar para que não crie uma ansiedade aí, né, maior do que o necessário. Porém, a gente falou da crise, que é para ficar mais tranquilo, na medida do possível. Mas tem algumas situações médicas aí, de doenças crônicas, onde a família precisa ficar um pouquinho mais atento à febre. Porque às vezes chega algum paciente, a mãe já tem costume, o paciente tem alguma doença crônica, é um paciente que tem uma cardiopatia congênita mais grave, né, um defeito no coração, ou é um paciente com anemia falciforme, ou é um paciente que por algum motivo tem alguma imunodeficiência, ou ele é imunodeficiência, né, tem uma imunodeficiência congênita, tipo deficiência de imunoglobulina, IgA, por exemplo, ou ele está em tratamento para algum tipo de câncer, com quimioterapia, ou é um paciente neuropata, um epiléptico crônico, um paciente com paralisia cerebral, um paciente com deficiência de G6PD, que é uma enzima que a gente dosa no teste do pezinho, e ela tem uma correlação com a forma que o corpo metaboliza alguns tipos de medicamento. Essas classes de pacientes que têm uma condição especial, específica, realmente, normalmente os pais já são orientados a isso. Qualquer febre, procurar o seu médico, né, o pediatra ou o especialista que costuma acompanhar essa criança ou esse bebê, e levar, né, se for a orientação do médico, do pediatra, do especialista, levar logo a um pronto atendimento, a emergência, para que verifique realmente se essa febre tem alguma coisa a ver com essa condição de base desses pacientes. Os demais que não tem nada assim mais específico, né, como eu falei, a gente deve ficar um pouco mais tranquilo. Uma aguinha. Outra coisa, a gente, muito comum já sei o que é febre, já sei medir a febre, já sei que febre alta acima de 39, já sei tudo isso, doutora, mas eu queria saber como é que eu faço para baixar a febre. Então, eu detectei que meu filho está com febre. O que eu faço para baixar essa febre? Né? A gente vai também, mesma coisa, lá no Google, será que é assim? E vê lá um monte de barbaridade. Né? Tipo, coloque a criança na banheira com álcool. Gente, pelo amor de Deus. Então, aí a mãe chega perguntando. Passa álcool? É uma dúvida, é uma pergunta frequente. A gente esqueça álcool. Álcool é uma substância química. Imagine, e arde, e dói. E ela é muito volátil. O que quer dizer isso? Ela é líquido e ela vira vapor com frequência, com rapidez. Então ele é volátil, ainda mais no calor. A criança está com a pele quente. Então você passa o álcool. Se você passar o álcool no bebê, na pele mais, né, fina do bebê, vai queimar, pode queimar aquela pele do bebê, pode dar uma dermatite no bebê, além dele inalar ou lamber. Você sabe que bebê e criança bota a mão na boca, lambe o corpo. Inalar ou deglutir aquele álcool. Pode ter uma intoxicação pelo álcool. Então, esqueça, álcool não serve para isso, tá? De jeito nenhum. Então, o que eu posso fazer antes até de medicar para baixar a febre? Tá, existem algumas medidas que a gente pode fazer, não medicamentosas inicialmente, dependendo, né, de como a criança esteja, para baixar a febre. Por quê? A febre, como ela pode ser importante para estimular o sistema imunológico dessa criança que está sofrendo alguma agressão biológica ou química ou física, a gente precisa de um pouco de febre para que esse sistema imunológico se mantenha ativo. Então, a recomendação atual
da Sociedade Brasileira de Pediatria é a seguinte: olha só, não existe temperatura para você começar a medicar. Ah, doutora, mas a senhora não fala que febre a partir de 37,8? Sim, este é o conceito de febre, mas isso não significa que o seu filho deve ser medicado assim que ele atingir esta temperatura, ok? Isso não é matemática. Medicina não é matemática. Ela não é uma ciência exata. Em alguns aspectos pode até ser, mas em outros não. Então, a recomendação é: a criança está bem, está ativa, está um pouco mais hipoativa do que o normal, um pouco mais molinha, mas está bem, está se alimentando, mesmo que parcialmente, está tomando líquido. Não é para medicar. Ah, mas nem se tiver com febre alta, 39, nem se tiver com febre alta. Há um tempo atrás eu recebi um vídeo no WhatsApp. Uma mãe de um menino, o menino devia ter uns, acho que 3 para 4 anos. E a mensagem dizia assim: doutora, veja só se esse menino, vai falar o nome dela, veja só se fulano parece que está com uma febre de 39 graus. O menino pulava de um sofá para o outro na sala, ele brincando com o outro lá na sala, pulando de um lado para o outro, de um sofá para o outro. Aí você jura que ele tá com... Eu já medi de novo, me tá queimando de febre, pulando, parecendo... Aí eu disse, então não medique. Mas como? Não medique. Porque medicamento para febre também tem efeito colateral, assim como qualquer medicação que a gente toma. E o que vai justificar você usar a medicação é o estado geral do paciente e não a febre em si. Porque a febre, ela pode servir como a própria terapêutica da doença. Ela vai combater ali o vírus ou a bactéria, o que quer que seja, que está entrando em contato ali com o organismo da criança. Então, se a criança está bem e a febre não, como eu costumo falar, a febre não é doença, ela é um sinal de alerta de que alguma coisa não está normal. Então, se ela não é doença, ela não precisa ser combatida diretamente como uma doença, ela é um sinal, ela é um sinal de alerta, um sintoma. Portanto, se a criança estiver molinha, comendo pouco, molinha, dormindo, só querendo dormir, gemente, às vezes, né, com dor no corpo, e tiver com 37,8, você vai medicar. Se seu filho está pulando, espoletando, igual esse paciente meu, de um sofá para o outro, mesmo que ele esteja com 39 graus de febre, você não vai medicar. Você vai observar, você vai fazer medidas não medicamentosas, você vai deixar ele num ambiente arejado, você pode ligar o ar-condicionado, você pode colocar as roupinhas mais leves, você pode dar... e o banho, não vai botar a criança que está com febre, com corpo quente, num banho gelado, gente, isso é tortura, né? Isso se chama tortura, né? E não resfriamento. O que você vai fazer? O banho, ele serve como um conforto. Às vezes a criança está ali mole, você pode dar um banho fresco, não é um banho nem quente, nem gelado, um banho fresco, trocar a roupa, colocar a criança para deitar, colocar ela no ambiente fresco. Você pode fazer compressas frescas, mais para friozinho. Pega um pano, umedece, coloca em áreas maiores, cabeça, tronco, para diminuir essa temperatura. E muitas vezes isso funciona sem precisar de medicamento. Hidratar essa criança, porque a temperatura mais elevada consome mais água, pode transpirar também, então sai pelos poros. Hidratar, tentar deixar de repouso, esse espoleta aí que estava pulando, acho que não é possível, mas na medida do possível, deixar mais em repouso e fazer essas medidas não medicamentosas. É uma forma de baixar a febre. Se, apesar de tudo que você fez não medicamentoso, a criança persistir com sintomas, né, mais hipoativa, com inapetência sem vontade de comer, né, aquela coisa mais... Aí sim a gente pode partir para o uso de medicamentos. Então, me perguntam, tá, doutora, então o que eu vou dar? Eu já fiz banho, eu já coloquei compressa fresca, eu já deixei meu bebê ou minha criança
mais arejado, com roupas leves, hidratei e a febre não desapareceu. Ele tá muito molinho, ele tá hipoativo, ele tá gemente. Eu preciso medicar. Nós temos algumas classes de medicamento antitérmico, que chama, né, contra a febre, que é utilizado, porém, a orientação sempre entre em contato com o seu pediatra antes de você medicar. Por quê? Porque existem algumas condições em que tal ou tal medicamento ou não pode ser usado, ou tem uma opção melhor, né? Isso aí ele vai resolver individualmente com você. Outra coisa que me perguntam sempre assim, doutora, às vezes chega, a mãe não tem paciência, o pai de esperar que o tempo do ciclo do vírus ali se termine, então fica 3, 4 dias com febre, aquela ansiedade. E aí me pedem lá, doutora, passa logo um antibiótico. A gente sabe, eu repito, que 90 é muita coisa. 90% das causas de febre na infância são por vírus. Antibiótico não mata vírus. Só vai matar sua flora intestinal, respiratória, vai causar um dano maior a essa criança, além de estimular a resistência bacteriana sem necessidade. Então, esqueçam, essa é outra correlação que não existe. Antibiótico é para bactéria. Antibiótico não mata vírus. Então, antibiótico não trata febre. Febre não é doença para ser tratada com antibiótico. Correto? Febre é um sinal de alerta. Então, o que a gente tem que fazer para baixar a febre que não baixou com as medidas não medicamentosas? Utilizar antitérmicos. No Brasil, existem 3 grandes antitérmicos, ou grupos, digamos assim, que são a droga, né, em si chama paracetamol. O paracetamol em bula, ele é indicado para os bebês até 3 meses de idade. Ele, teoricamente, seria o único a ser utilizado nessa faixa etária. E depois disso, né, também. E isso é uma questão pessoal, tá? Não é uma questão de Sociedade Brasileira de Pediatria, nem de bula, nem isso é uma questão individual. Eu, particularmente, não gosto de paracetamol. Pacientes meus pacientes que eu acompanho no consultório sabem. Aí, às vezes, doutora, eu tô usando o paracetamol gotas, ok, está usando, tá tudo bem, eu não vou tirar. Mas eu não prescrevo, tá? Eu acho que o risco ele tem vários riscos, principalmente a hepatite medicamentosa me deixa assim um pouco preocupada. Eu não sou muito fã. Além de que eu acho que ele não faz um efeito muito legal. Não gosto muito dele, não. Acho que eu fiquei traumatizada com o meu irmão. Ele, na adolescência, ele teve hepatite medicamentosa grave por uso de paracetamol. Tá? É claro que com a dose certa, a chance é menor, não precisa deixar de usar, mas eu particularmente, eu não gosto do paracetamol. Mas como assim? A senhora acabou de falar, doutora, que só pode usar até os 3 meses, só pode usar paracetamol. E não é. Como a gente usa outro tipo de medicação, que é a dipirona, que é um medicamento, assim, antitérmico mais eclético, mais diversificado que temos no país, porque ele pode ser usado, tem uma apresentação intramuscular, injetável de injeção, tem apresentação venosa, é o único desses 3 que eu vou falar que tem apresentação venosa, você pode usar parenteral, né, na veia, paciente internado e tal, e oral e retal, supositório. Então ela tem todas as formas aí de ser utilizada. E como eu sou intensivista, trabalhei anos aí em TI pediátrica, usamos dipirona desde sempre e desde o nascimento, tá? Sem maiores problemas, e é uma medicação segura, muito eficaz. E uma coisa que eu gosto da dipirona é a dose tóxica dela é muito longe da dose terapêutica. O que significa isso? A dose que você usa para tratar o paciente, para você sofrer uma intoxicação, você precisa dar uma dose cavalazona, ona. Pra você ter uma ideia, eu vou te dar só uma noção.
A dose que a gente utiliza no consultório para ajudar a tratar a febre é em torno de 25 a 30 miligramas quilo dia. Existem médicos ou anestesistas ou médicos que cuidam de dor pós-operatório, eles utilizam 80 a 100 miligramas quilo. No hospital a gente usa e com segurança. Então assim, a dose que a gente usa no consultório está longe de uma dose ainda terapêutica e mais longe ainda de uma dose tóxica. Então é meu queridinho mesmo, dipirona é minha queridinha e eu utilizo bastante. Analgésico também e antitérmico. E a terceira classe é uma classe que é antitérmica, tem combate à febre, mas é também anti-inflamatório, que é o ibuprofeno, tá? O ibuprofeno, ele pode ser utilizado também em crianças maiores, na bula tá acima de 6 meses. O problema do ibuprofeno também é uma boa medicação, eu costumo utilizar também, mas a gente tem que lembrar que nosso país, principalmente a região Nordeste e Sudeste, a gente sofre muito com arbovirose, né? Com dengue, zika e chikungunya. E nessas condições a gente não deve usar anti-inflamatório, porque pode desencadear uma síndrome de Raynaud, que é ruim, aí, que piora o prognóstico, tá? Dessas crianças com hemorragia e tal. Então, a gente fica um pouco, né? Principalmente nas épocas de maior incidência, né, dessas arboviroses, a gente fica com um pouco de uma pulga atrás da orelha, porque justamente a dengue, por exemplo, começa com uma febre, e aí nesse específico a gente não sabe, o racha pintadinho no corpo só aparece depois, a gente não sabe se aquele paciente está com dengue ou não, e aí às vezes a gente fica um pouquinho com medo de utilizar essa medicação. Pacientes também que têm problemas gastrointestinais, porque a gente sabe que os anti-inflamatórios, eles agridem um pouco mais aí a mucosa gastrointestinal, o estômago. Então a gente utiliza com cuidado também. Então tem algumas questões aí do ibuprofeno que a gente tem que levar em consideração, porém é uma boa medicação também, tem uma eficácia boa. Junto aí com as medidas não medicamentosas, que a gente pode continuar fazendo, esse pool aí de antitérmico, mas sempre perguntar ao pediatra, conversar com o seu pediatra antes de medicar o seu bebê, a sua criança, o seu adolescente, tá? Outra coisa que me ocorre muito a gente orienta como é que trata, medidas não medicamentosas para combater a febre, medidas medicamentosas com esse pool aí de 3 tipos de medicação que existem. E às vezes o que acontece? Orientar a mãe, ou no WhatsApp, ou comigo lá no consultório, doutora, tá, a gente decide juntos o que vai utilizar de medicamento para ajudar a baixar a febre. E daqui a um pouquinho a mãe me liga ou me manda mensagem: doutora, dei o remédio, a temperatura subiu mais. Ou dei o remédio, a temperatura até baixou, mesmo que não totalmente, mas logo voltou a subir. Gente, calma. Então, primeira coisa, temos que lembrar que essas 3 classes de medicamento, tanto paracetamol, como a dipirona, como o ibuprofeno, apesar deles terem mecanismos de ação um pouco diferentes, eles demoram um pouco para fazer efeito, tá? Alguns mais, outros menos, mas eles demoram para fazer efeito. Demoram quanto? Olha, às vezes 2 horas ou mais, tá? Então eu costumo já falar previamente: olha, mãe, você vai dar medicação e essa medicação ela demora para fazer efeito. Então, às vezes a mãe mediu, a temperatura estava em 38, por exemplo. Aí o menino tá batido, tá sonolento, tá molinho, vou fazer a medicação. Aí faz a medicação, que a meia hora mede a temperatura 38,5. Doutora, a temperatura não para de subir. Não é que ela não para de subir. É que você fez a medicação ali no tempo zero. Enquanto a medicação não faz seu efeito pleno, a temperatura ela vai subindo, né? Talvez não na velocidade que subiria sem a medicação, mas ela ainda pode subir. Somente na hora do pico do efeito da medicação é que ela começa a descer.
Então calma, você medicou, você vai fazer medidas não medicamentosas, você vai fazer aquilo de dar um banho mais fresco, fazer umas compressas com um paninho com a água mais friazinha na cabeça, no tronco, nas axilas, nas virilhas, em locais que passam muito sangue. Nos bebezinhos, a cabeça é um local que tem muita circulação, então você pode fazer uma compressão, um gorrinho mais fresco nas axilas e nas virilhas. Você vai deixar ele no ambiente mais fresco, você vai botar uma roupinha mais leve e vai aguardar. Por isso que quando a gente fala, né, vai demorar e tal, e já passou 2 horas, já passou 2 horas e a temperatura não baixou, a mãe quer logo colocar outra medicação para combater, né, essa febre, quer combater a febre de qualquer jeito, que é uma coisa que a gente, né, precisa, calma, essa febre não é tão danosa assim, ela tá ajudando o organismo do seu filho a combater a infecção, calma, tem um pouco de paciência, a febre é apenas, é a lavagem cerebral que a gente faz, a febre é apenas um sinal de alerta, a febre não é a doença para você que está combatendo, então você deve ter critério nessa coisa de alternar medicamento. Ela já quer, não, botar outro, vou alternar Novalgina com alívio, vou alternar Novalgina com ibuprofeno, vou alternar dipirona com não sei o que, vou alternar Tilenol, paracetamol, e começa a falar um monte de nome de medicamento, você fica até perdida. E aí você vem, calma mãe, você faz a medicação, você tem que esperar o tempo de baixar, 3 horas, 4 horas, e ver como é que seu filho tá, isso é o mais importante. Ele melhorou de alguma forma, mesmo que a febre não tenha baixado totalmente. Ele tá um pouco mais animadinho, ele já tomou uma aguinha, conseguiu colocar alguma coisa ali para dentro que não tava antes, já despertou mais, já tá... Então, isso também é sinal de melhora, não necessariamente apenas a febre, né, o valor da temperatura. Então, veja se ele melhorou algum aspecto, e aí sim, né, em último caso, realmente é que a gente alterna medicamento. Por quê? Apesar deles terem efeitos diferentes, um pouco diferentes, né, os sítios ali de atuação um pouco diferentes, eles podem se somar, esses efeitos, e fazer até uma hipotermia. Até você, a criança estava com febre, e aí passa a ter uma hipotermia, que também que é uma coisa séria. Então, que é a temperatura ali abaixo de 35,5. Ou essa temperatura baixar muito rapidamente, dá mal-estar, enfim. Então, o ideal é que a gente siga com a mesma medicação, né? E aí, normalmente, o intervalo mínimo é de 4, 6 horas para repetir, e sempre com orientação do seu pediatra. Ele vai orientar você qual medicamento o seu filho vai utilizar, né, inicialmente, se vai precisar alternar ou não. É muito raro a gente precisar alternar, geralmente esperando, aguardando e fazendo o banho, resfriamento, deixando a criança num local mais fresco, vai diminuindo, ele vai melhorando algum aspecto e você consegue de alguma forma controlar essa temperatura sem ficar enchendo de medicamento e ter aí uma chance maior de ter efeito colateral ou esses efeitos se somarem, tá? Então cuidado com isso. E bato na mesma tecla sempre com a orientação do pediatra, tá? Pelo amor de Deus. Uma coisa também, culminando aí no que a gente fala, em todos os aspectos que a gente fala sobre febre, é a pergunta que não quer calar. E a pergunta que me fazem também muito lá no WhatsApp, principalmente fim de semana, à noite, ou feriado, que é quando a febre costuma aparecer. Doutora, quando é que eu devo procurar emergência? Ou quando eu devo marcar uma consulta, né? Ou quando eu devo procurar um médico, ou quando eu devo sair correndo para emergência. E a resposta é muito simples. Na maioria das vezes a família acha que eu vou dizer assim, quando a febre chegar em, sei lá, num número mágico aí, sei lá, 39,5, 40. Mais uma vez, batendo na mesma tecla. Febre isoladamente, independentemente do valor, não foi, não é e nunca será motivo para você levar seu filho para emergência, ok? Se ele tá bem, se ele tá ativo, se ele tá comendo, se ele tá ingerindo líquido, não é emergência. Então, é o estado geral da sua criança que vai dizer, não é o valor da temperatura.
Ok? Bote isso na cabeça. Febre isolada não quer dizer nada, tá? Quer dizer alguma coisa que você não precisa levar, não quer dizer nada. Quer dizer que você não precisa levar na emergência. Quer dizer que você tem um tempo para marcar uma consulta, entrar em contato com seu pediatra, observar o que vai acontecer nos próximos dias, se vai surgir algum novo sintoma. Então, a preocupação é quando essa febre vem associada a outros sintomas, que são sonolência intensa, uma febre que você já fez todas as medidas não medicamentosas, é uma febre persistente, uma febre que não baixa com nada, né? Você já fez tudo direito e a criança não sai daquele patamar, a criança não melhora, ela tá desanimada, ela tá sonolenta, ela tá estranha, ela tá às vezes delirando, ela tá sem ingerir líquido, ela tá com xixi mais escuro, você vê que aquela criança está debilitada. Ou é uma febre que vem associada à dificuldade de respirar, esforço para respirar. A gente sabe que quando a gente está com a temperatura aumentada, tanto a frequência cardíaca quanto a frequência respiratória aumentam, mas não aumenta o esforço para respirar, são coisas diferentes. A frequência aumenta. Então, se uma criança, digamos, de 5 anos de idade respira 30 vezes por segundo, 30 vezes por minuto, 30 vezes por minuto, ela vai estar respirando 40, 45, se estiver com febre. Mas a respiração é mais frequente, mas continua a mesma. Outra coisa é esforço para respirar. Você tá vendo que a criança está fazendo, né? Colocando o pescoço para trás, as costelinhas estão entrando, ela tá com a face, né? Como se estivesse com fome de ar. Isso é esforço, tá? Se a criança tá com febre e perdas, tá vomitando sem parar, diarreia sem parar, nada segura no estômago, vômito, diarreia, não consegue ingerir líquido na quantidade necessária para repor essas perdas. É uma criança que tá com perda da consciência, ou teve uma crise convulsiva, ou você tá vendo que tem algo realmente associado a essa temperatura elevada, que não é só a temperatura em si. Então, muito mais importante do que a febre e a característica dela é o estado geral da criança. Isso é muito importante, faz muita diferença. Então, quando devo levar para a emergência meu filho com febre? Quando esta febre estiver associada a outros sintomas graves, como perda de consciência, crise convulsiva, falta de ar, diarreia ou vômito que não cessa, uma reação alérgica, ou é uma criança que foi exposta a algum produto químico, ou inalou fumaça, aconteceu alguma coisa, né? Não é só a febre isolada. Ela se teve uma queimadura extensa, né? Tem que ter algo, né, grave que justifique, né, você levar realmente a sua criança para a emergência. Do contrário, não que a febre não tenha que ser avaliada, mas é o que tem o tempo de entrar em contato com o seu pediatra, de marcar uma consulta, de aguardar 2 ou 3 dias para observar o padrão dessa febre, né? Essa febre está melhorando. Geralmente, nas infecções virais, que são, como eu disse, 90% das causas de febre na infância, pode acontecer da febre vir muito alta e persistente, principalmente nas primeiras 24, 48 horas. Então, vem uma febre alta, 39, 39,5, no mínimo aí 38,5, vai baixando aquela dificuldade de você dando medicamento, um dia e meio, daqui a pouco ela começa a espaçar. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, tá espaçando? Tá vindo mais baixa? É sinal que o organismo tá respondendo que essa febre tá espaçando. Porque uma coisa é você dar informação assim, meu filho tem 4 dias com febre. Mas do primeiro dia pro 4º, a febre melhorou, a febre espaçou, a febre diminuiu. Então tá melhorando, não importa que tem 4 dias, 5 dias, 6 dias, ela tá caminhando para melhora. Isso é positivo. Ou em algumas doenças virais, principalmente as doenças chamadas exantemáticas, rubéola, roséola, parvovirose. Você às vezes tem uma febre alta, na roséola, por exemplo, que é bem típico de criança, é até 2, 3 aninhos de idade. Febrão, 1 dia, 2 dias, terceiro dia uma febre menor,
a febre some como por milagre e aparece o rache, que é aquelas pintinhas todo pintadinho. A mãe, meu Deus, menina, apareceu. E tá com febre não, mãe. Mas apareceu todo pintadinho, tá? Foi rosela. Então, tem a febre e depois tem outros sintomas, mas a criança tá bem, tá ativa, tá comendo, né? O estado geral da criança sempre em primeiro lugar. Então, observar isso. Ao contrário, se é uma febre que persiste, mas que o padrão dela ou está pior ou associou com algum outro sintoma, então a criança vem com febre alta, persistente, aquela febre já tem dias, né? Em vez de espaçar e diminuir, continua 4, 5 dias. Aí começa a aparecer alguma secreção purulenta, uma tosse mais cheia ou algum outro sintoma que se some a essa febre, essa piora. Aí sim a gente vai diagnosticar, às vezes é uma infecção bacteriana, tá? Tem que ser tratado especificamente. Então, o recado principal que fica que eu acho que é mais importante não tema a febre, não tenha medo da febre. A febre é um sinal, um alerta de que alguma coisa está agredindo esse organismo e ela ajuda o sistema imunológico a combater isso. Então não tenha febrefobia, vamos acabar com esse medo da febre. A febre alta não causa crise convulsiva. Para você tratar a febre, o ideal é você entrar em contato sempre com o seu pediatra para vocês juntos resolverem qual vai ser a terapêutica mais adequada, qual vai ser a conduta mais adequada para aquele caso especificamente. Mesmo que seu filho já tenha tido febre outras vezes, mas cada caso é um caso, cada infecção é diferente da outra, precisa ter acompanhamento. E, finalmente, levar para a emergência somente se tiver queda do estado geral ou algum comprometimento mais grave, algum desses que a gente citou, ok? Então, abaixa a febrefobia com informação. Espero ter sanado as dúvidas, espero ter deixado acalmado o coração das mamães e um beijão para vocês, até a próxima.